Bom dia, pessoal. Então, eu decidi trabalhar com vocês como o tema da Covid ele pode ser abordado no Enem dentro da prova de biologia. Então, eu preparei um slidezinho aqui com um cronograma mais ou menos dos assuntos que nós poderemos encontrar no Enem, relacionando algum tema dentro da disciplina da biologia com Covid, tá? Fazendo alguma relação. Então, eu fiz mais ou menos aqui um cronogramazinho que, a partir de então, eu vou começar a trabalhar individualmente cada um desses tópicos, certo? Mas, desde já, eu já vou dizendo mais ou menos algumas coisinhas que podem estar relacionadas, ok? Então, vamos lá. O primeiro assunto que eu coloquei foi o que é que nós podemos relacionar aí de COVID com bioquímica das células. Então, dentro da bioquímica das células, nós sabemos que nós temos os componentes inorgânicos e orgânicos. Vou falar mais detalhado nas outras aulas. Mas, hoje já é bastante falado, quando se fala de terapia para tratar a Covid, o uso de zinco. Não só para tratar, mas para prevenir também. Né? Então, quando você vai na farmácia atrás de uma vitamina C, aí o pessoal já oferece, vitamina C tome zinco também. Por que isso? Porque, então, sais minerais sabemos que são componentes inorgânicos, e o zinco, ele, embora ele tenha várias finalidades, tá? Quando se fala de COVID, está se falando de sistema imunológico, certo? Então, a busca de ingerir zinco é para melhorar a resposta imunológica. O zinco, assim como outros sais minerais que eu vou detalhar um pouco mais nas próximas aulas, tem uma vamos dizer assim, uma variedade enorme de funções do nosso corpo. O zinco ele é essencial para praticamente a função de várias enzimas, tá? Então, enzimas de replicação do DNA, enzimas, tem o que ele chama de zinc finger, né? Que são regiões da enzima que se liga ao DNA. Outras proteínas, durante a sua formação, também requerem o zinco. Então, tem muitas finalidades. Bom, vitaminas nem se fala. Então, eu sempre digo, às vezes, sais minerais e vitaminas a gente acaba desvalorizando muito ao longo do curso da disciplina de biologia, mas a finalidade delas para a saúde do corpo, meu amigo, não tem explicação. Tá? Tanto os sais minerais quanto as vitaminas são essenciais para o funcionamento saudável do corpo. Então, nós sabemos que também, atualmente, as pessoas estão buscando muito, como uma medida preventiva, a vitamina C, o ácido ascórbico, na tentativa de melhorar essa imunidade contra os vírus. Quem nunca tomou vitamina C para gripe? Né? Então, já é um clássico que é com essa finalidade. A vitamina não é que ela vai combater diretamente o vírus, nem o zinco. Na verdade, elas vão melhorar a resposta imunológica, ou seja, todo o sistema de defesa do nosso corpo. Bom, e aí vem carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. O que é que essas biomoléculas têm a ver com o Covid? Primeira coisa, carboidrato, nós vamos ver com mais detalhe mais na frente, mas nós sabemos que uma das principais doenças associadas ao metabolismo não vou dizer não usar não normal, que fica meio feio, né? Mas assim, ah, o metabolismo não regular da glicose, né? Então, o metabolismo não correto da glicose gera algumas doenças, como a diabetes, certo? Na verdade, a diabetes é que gera o metabolismo não correto da glicose. Mas, enfim, a diabetes, nós sabemos que pessoas com diabetes mantêm os níveis altos de glicose na corrente sanguínea. E, se for uma diabetes tipo 1, ela normalmente é pela carência do hormônio, na falta de produção do hormônio. Tá? Então, normalmente é uma diabetes que a gente chama de infanto-juvenil, acontece normalmente na infância ou na juventude, em função da deficiência na produção da insulina.
Já nós temos também a diabetes tipo 2, que atualmente ainda se fala muito de que ocorre uma resistência à insulina. Então, às vezes, a pessoa produz muita insulina, no entanto, essa insulina não consegue se comunicar bem com as células e impede a correta absorção da glicose. Esse pode ser um dos fatores. Hoje existe muita ciência para, de fato, descrever com maior clareza a diabetes tipo 2. Mas e aí, o que é que a diabetes tem a ver com o Covid? Nós sabemos hoje não, desde o início da pandemia, nós já sabemos que a diabetes ela é um fator de risco para o coronavírus, né? Então, o que isso quer dizer? Pessoas com diabetes têm mais chance de ter complicações ligadas a, a Covid-19. Bom, vamos lá para lipídios. Nós vamos ter aulas só sobre diabetes, tá? Só sobre carboidratos e entraremos um pouco mais detalhado com imagenzinhas no slide sobre diabetes. Bom, lipídios. Nós temos aí de cara eu coloquei fosfolipídios. Que moléstia, professor, é fosfolipídios, tá? Então, os fosfolipídios é um grupo do grupo dos lipídios, tá? Do grupo das gorduras, né? Os lipídios são as gorduras. E esses fosfolipídios fazem parte da estrutura da membrana plasmática. E o que é que isso tem a ver com COVID? Vai ser interessante a gente compreender a membrana plasmática para perceber que nessa membrana plasmática ela tem uma característica específica que eu vou falar mais na frente, tá? E isso faz com que o vírus tenha essa capacidade de penetrar na célula. E aí vem mais dois pontos: obesidade e hipertensão. O que é que obesidade e hipertensão tem a ver com Covid? Também sabemos que a obesidade e a hipertensão são fatores de risco para uma resposta mais grave ao coronavírus, ok? Então, pessoas com obesidade, hipertensão, diabetes, os mais idosos, eles têm, fazem parte desse grupo de risco. E aí vem um outro ponto, proteínas. Dentro das proteínas, eu coloquei como primeiro pontozinho aqui imunoglobulinas. Eu só nunca ouvi falar em imunoglobulinas. O que é isso? O que é imunoglobulina? Então, imunoglobulina nada mais é do que os nossos imunoglobulinas são os nossos anticorpos, tá? Então, atualmente, a gente fala muito, inclusive agora nesses testes rápidos para COVID, a gente sempre vê as pessoas postando a tabelinha com IgG, IgM. E o que é esse IgG, IgM? São tipos de IG, de imunoglobulinas. Então, o anticorpo nada mais é do que uma imunoglobulina, é um outro nome para anticorpo, certo? Proteínas de transmembrana. Quem é meu aluno sempre sabe que eu falo muito de proteínas globulares, proteínas de transmembrana, quando falamos de membrana plasmática. Tá? Então, proteínas de transmembrana são proteínas que atravessam a membrana plasmática. Vai do meio interno, né, a região interna da célula, até a porção externa, a matriz extracelular. E aí, o que essas proteínas transmembranas têm a ver com Covid-19? Nossa, professor, eu não sabia que tinha tanta coisa de biologia com Covid-19. Tem muita coisa. Então, hoje vários estudos mostram que existe uma proteína transmembrana chamada agora só não lembro se é AC1 ou é AC2, se eu não me engano é ACE2. E essa proteína transmembrana, que ela termina na porção externa, né, na matriz extracelular, com um receptor, ela é usada para se ligar ao coronavírus. Então, é uma proteína aí, é uma proteína específica, aparece muito nas células do sistema respiratório, mas é um tipo de proteína transmembrana. As nossas membranas plasmáticas precisam dessas proteínas para fazer comunicação entre o meio externo e o meio interno da célula.
Vamos falar mais na frente. Enzimas são proteínas com... A gente sempre aprende isso, né? São proteínas com atividade catalítica. Eu sempre digo, são proteínas que estão realizando aquele trabalho pesado dentro da célula, né? Estão realizando diversas ações. São aquelas proteínas que eu sempre faço aquela analogia, né? Que se a gente tem uma construção, dois tijolos, a proteína é quem está passando o cimento e juntando os tijolos. É ela que está fazendo a atividade. Né? Galerinha, então, as enzimas. O que é que enzimas têm a ver com Covid? Multiplicação viral. Tá? Não tem como os vírus se multiplicarem se não tiver enzimas produzindo, fazendo, realizando atividades dentro da célula que eles infectam, porque sabemos que o vírus sozinho não faz nada, ele precisa infectar a célula, e aí essas células, sim, esse vírus aí, após utilizar as enzimas da célula que ele hospedou, é que esses vírus vão ser produzidos, beleza? Bom, ácidos nucleicos nem se fala. Falou de vírus, falou de ácidos. Assim, ainda voltando para proteínas, que eu não coloquei nesse exemplo, mas basicamente quando a gente estuda vírus, nós sabemos que, e também não falei na parte de lipídios, nós sabemos que os vírus são basicamente formados por uma capa proteica e possuem um material genético dentro dele. Alguns vírus, como é o caso do Covid, também possuem um envelope lipídico. Né? Então, eles possuem essa membrana envolvendo esse capsídeo, essa capa proteica. Ok? Isso, vamos supor que é uma camuflagem para os vírus poderem infectar mais facilmente as células. Bom, e aí, ácidos nucleicos. Falar de ácidos nucleicos não tem como falar de DNA e RNA, que são os dois ácidos nucleicos que nós, terráqueos, conhecemos. Vai que existem outros aí que nós não conhecemos. Mas os ácidos nucleicos, o DNA e a RNA, são fundamentais porque eles são, eu vou dar uma aula sobre DNA e RNA, obviamente, vamos falar de ácidos nucleicos, mas eu vou focar aqui especialmente no COVID, nesse tópico que eu já estou abordando aqui com vocês. O RNA é o material genético do COVID. Professor, eu sempre aprendi que, na verdade, o material genético que guarda a informação genética é o DNA. Nos eucariotos, nos procariotos, isso é fato, tá? Então, o material genético que guarda a informação genética, que armazena essa informação genética, é o DNA. Porém, nos vírus, essa informação ela pode ser guardada tanto na molécula de DNA quanto na molécula de RNA. Professor, e por que a gente não utiliza essa? Nós vamos ver mais na frente, tá? Nós de cara já sabemos que a RNA é uma molécula estável dentro do nosso corpo. Ela não permanece por longo período. Então não daria para a gente guardar informação genética numa molécula de RNA. Ela é facilmente degradada por outras enzimas. Certo? Então, mas é uma especialidade dos vírus que nós vamos falar mais na frente. Eles têm alguns traquejos para manter esse RNA guardando a informação. E aí, nós vamos lá. Eu não vou falar agora não, porque senão vai ser uma aula. Vamos para o próximo tópico, que seria citologia. Na citologia, o que é que citologia tem a ver com COVID? Já falei mais na frente, né, dos lipídios, da membrana plasmática. Conhecer a estrutura e as propriedades da membrana plasmática. Por quê? Com certeza, se a membrana plasmática, se nós tivéssemos uma parede celular, que não é o caso das nossas células, é o caso das células vegetais e de bactérias, tá? Nós não seríamos infectados pelo COVID, tá? Suposição, tá?
Bom, suposição não, isso é real. Poderíamos ser infectados por outro tipo de vírus que conseguisse penetrar na parede, através da parede celular. No entanto, nossa membrana plasmática, por isso que é importante a gente conhecer a estrutura, as propriedades. Aí eu coloco em especial o glicocálice, ou glicocálix, né, que é uma estrutura que está na parte externa da membrana plasmática dos animais, tá? E das células animais. E esse glicocálix é onde estão lá aquelas proteínas receptoras, tá? É onde vai haver a comunicação, por exemplo, com o COVID, ok? Organelas citoplasmáticas. Coloquei aqui enfatizando os lisossomos, porque alguns trabalhos já mostram que é possível que os lisossomos eles englobem esse vírus, mas o vírus também consiga escapar dos lisossomos. Tá? Então, é uma organela citoplasmática que nós vamos falar um pouquinho mais em detalhes, mas todas as organelas citoplasmáticas são fundamentais para a multiplicação viral, certo? Então, ah, eu falei todas, mas eu vou focar basicamente nas que são essenciais mesmo, que é voltando atrás, né? Não são todas, né? Mas praticamente todas. Mas o, é necessário que, para que o vírus se multiplique, são necessárias proteínas. Tá? Essas proteínas são produzidas em que organela? Quais organelas participam? Certo? Então, é por isso que eu acabei falando, todas acabam participando dessa multiplicação viral, seja de forma direta ou indireta. Ok? Mas nós vamos detalhar um pouco mais. Todos esses tópicos é só para mostrar a vocês que COVID, vamos pegar esse tema aí central, envolve praticamente o estudo de toda a biologia. Tá? Falar de uma pandemia do Covid requer que você saiba praticamente todo o conteúdo da biologia. Né? Então, porque tudo, na verdade, está conectado. Né? Então, as coisas estão muito... A biologia tem essa graça, né? De que às vezes a gente pensa que até que é bem fragmentado os assuntos, mas não. Não tem como falar de vírus se não falar da estrutura, de saber que o vírus tem uma capa proteica, e o que é proteína. Né? Bom, aí vem núcleo. Não tem como falar de Covid, não tem como falar de núcleo, se não falar de genes e cromossomos. Então, assim como apesar, deixa eu só fazer aqui vou tentar fazer um gancho. Apesar do Covid do coronavírus ser um vírus, ele não tem núcleo, mas quando a gente está falando de histologia de núcleo nas nossas células, nós abordamos conceitos como genes, cromossomos, replicação de DNA, transcrição, tradução, mutação, e tudo isso nós podemos enxergar, óbvio que sem o núcleo, também no Covid. Como foi que, no coronavírus, como foi que o coronavírus conseguiu ultrapassar essa barreira animal e veio para os humanos? Mutação. Né? Então, no fundo, nesse processo evolutivo, teve alguma mutação que promoveu essa pulada de cerca do Covid, do Covid não, do coronavírus, do vírus, de um animal para o ser humano, certo? Então, como é que uma proteína é produzida? Tem que saber tradução, certo? Como é que ocorre a replicação dos vírus, do material genético do vírus?
tem que conhecer um pouquinho de replicação de DNA. Como é que ocorre a síntese de RNA mensageiro, né, para poder posteriormente formar as proteínas? Transcrição. Então, tudo isso são assuntos que estão, de certa forma, dando base para os cientistas conhecerem e pesquisarem melhor sobre o coronavírus. Bom, seres vivos, eu não abordei aqui nesses tópicos, mas eu conversando aqui com vocês, me veio na cabeça, né, que eu deveria ter colocado um tópico sobre os aspectos do que é um ser vivo, do que não é um ser vivo, certo? Eu acho que pode cair alguma coisa no Enem, tá? Nós sabemos que existe uma grande discussão em relação aos vírus, deles serem considerados seres vivos, deles não serem considerados. Alguns virologistas acabam falando, eu sempre digo isso para vocês, né? Que quem trabalha com vírus, né, os virologistas de uma forma geral, acaba considerando como ser vivo, porém já tem outros que dizem assim, não, os vírus são meio vivos e meio não vivos, né? Zumbi, tô brincando. Então eles se comportam como seres vivos quando estão dentro de uma célula, porém eles não são, quando estão fora, eles não apresentam características de seres vivos. Embora na classificação humana de ser vivo, nós incluímos algumas coisas que os vírus têm, como presença de material genético, capacidade de evolução, de sofrer evolução, não possui metabolismo próprio, né? Então já cai fora, ele precisa do metabolismo do hospedeiro. Mas existem várias características que acabam fazendo com que os vírus sejam considerados por alguns como ser vivo e por outros como não. Eu sempre costumo dizer que conceituar vida é muito complexo, porque nós conceituamos vida de acordo com a visão humana do que é ser vivo. Tá? Porém, de repente, em Marte, eu sempre converso isso com os alunos, né? Em Marte pode haver algum tipo de vida que não seja aquela que nós categorizamos como vida, porém lá seja vida, né? Em algum outro planeta. Aí, para a gente descobrir vida em outros planetas se torna algo muito mais complexo. Bom, isso é uma grande discussão. Tá? Isso é quando eu estou devaneando, né? Mas, assim, o conceito de vida atual, para nós, seres humanos, apresentar metabolismo, né? Que a gente sempre aprendeu como, nasce, cresce, reproduz, desenvolve, ou se reproduz e morre, né? Apresenta capacidade de sensibilidade, né? De resposta a estímulos, no caso. Não é sensibilidade psicológica, mas de resposta a estímulos. É sensível a estímulos. Possui homeostase, capacidade de equilíbrio. Então, assim, nós temos vários critériozinhos que nós caracterizamos os seres vivos. Porém, eu continuo dizendo, esses são os nossos critérios. De repente, existem outros critérios que podem ser caracterizados como um organismo como vivo, que nós não estamos sabendo classificar. Por isso que nós não conseguimos encontrar nada vivo até agora, claramente vivo, em outros planetas, tá? Em outros planetas não, em Marte, né? Porque até agora é o único planeta que nós fomos. Bom, além de vírus, tá? Como ser vivo, então eu acho que vale a pena, voltando só mais um pouco, vale a pena trabalhar um pouquinho esse aspecto dos conceitos de vida. Vale a pena buscar um pouquinho aquele histórico da evolução molecular, de como os seres vivos foram formados. Eu acho que vale a pena para a gente poder entrar em vírus, tá? Estudar estruturas, mecanismos de multiplicação. Nossa, professor, mecanismo de multiplicação?
Sim, estrutura já meio que falei, né? Então, a estrutura viral, basicamente, envoltório lipídico, capsílio em alguns vírus, tá? Não são todos os vírus que têm envoltório lipídico, mas de uma forma geral todos têm capsílio e material genético. A RNA ou DNA. Então, basicamente, estrutura. Mecanismo de multiplicação. Aí vem um assunto interessante, que existem vírus que eles passam por um ciclo lisogênico e lítico. E existem uns que só têm o ciclo lítico. Nós vamos depois ter que ver isso com maior cuidado, certo? Para explicar melhor. Bom, dentro de seres vivos ainda vem fisiologia humana, sistema respiratório, cardiovascular e imunológico. Vamos focar nesses que estão super atrelados ao Covid, tá? Então, podemos abordar outros, claro, né, ao longo das aulas, mas inicialmente nessa série de assuntos relacionados ao tema Covid, nós vamos abordar sistema respiratório, cardiovascular e imunológico. Ok? Ecologia. Nós podemos falar de dinâmica de populações, embora eu coloquei aqui só como exemplo taxa de mortalidade, que é algo que a gente está vendo aí estrondosamente, né, em todo o mundo, mas especialmente no Brasil. Então, vale a pena a gente trabalhar alguns aspectos, como que isso também é visto um pouco na geografia, né, as taxas de mortalidade, de natalidade. Relações ecológicas, como as relações ecológicas são as diversas. O Covid, em especial, nós estamos falando de parasitismo. Biopirataria, né? Professor, biopirataria, sim. Existem alguns relatos de que alguns dos hospedeiros do coronavírus podem ter vindo de outros países para a China, porque o povo tem tem aquela história do mercado de Wuhan, né, que eles vendem animais exóticos, vendem todo tipo de animal. Então, pode haver que... tem a história do pebolim, né, que é tipo um gambá numa região, se eu não me engano, mais do Oriente Médio ou da África, não lembro agora de cabeça, e ocorre uma transferência muito grande para a China desse animal. E isso pode estar transferindo, né, vírus que são próprios desse animal para outras regiões. Além da biopirataria, você pegar animais de outras regiões, né, de outros países, para, ilegalmente muitas vezes, para outro país, ok? Bom, biotecnologia, nós vamos ter que falar, porque vamos ter que falar de PCR e RT-PCR, que são técnicas da biotecnologia super antigas, já bastante utilizadas dentro dos laboratórios, porém ganhou uma repercussão agora porque a RT-PCR, tá? Principalmente a RT-PCR em tempo real, é a principal técnica de detecção fidedigna do coronavírus. Então, você consegue detectar a presença do coronavírus nas amostras. Normalmente, eles fazem uma coleta, né, próximo da região da orofaringe. Então, lá na região de encontro da região oral, né, oral e da faringe, né. Então, eles fazem a coleta para ver se consegue detectar o vírus através de uma técnica de amplificação, certo, desse material genético. Então, vamos ter que falar nessa técnica. Inclusive, já caiu no Enem, se não me engano, mais de uma vez. Biotecnologia sempre cai no Enem. PCR caiu no Enem de 2017. Tá? Eu sempre faço essa questão com os alunos, na técnica de PCR, em que ocorre, eles querem, na verdade, na questão, se eu não me engano, saber muito mais a questão do pareamento, guanina, citosina, timina, adenina. Mas ele usa como pano de fundo para essa questão a técnica da PCR, ok?
Bom, e evolução? Pô, não tem como falar de Covid também se não falar de evolução, certo? Como é que seleção natural, a base da evolução lá de Darwin, né, é adaptação, mutação e recombinação. Seleção natural e adaptação basicamente de Darwin, e aí vem o darwinismo trazendo mutação e recombinação, certo? Então são características essenciais para a gente trabalhar o tema Covid e que pode ser abordada alguma questão na prova do Enem sobre esses temas. Por fim, falar um pouquinho também de especiação, certo? O surgimento de uma espécie, que aí está totalmente envolvido com alguns fatores, certo? Que são, nós estamos, por exemplo, sujeitos a o surgimento sempre de espécies novas. Então, no nosso dia a dia, né? Assim, na nossa atualidade, no contexto atual. Ainda mais porque nós interferimos muito no ambiente, né? Nos habitats. Então, nós causamos, às vezes, impactos que podem fazer com que espécies elas trilhem caminhos diferentes e uma ganhe características. E aí a gente vai ver um pouquinho na questão de processos anagênicos, né, ou cladogênicos, para explicar melhor essa questão da especiação. Então, esses seriam os assuntos que eu considero mais importantes que podem ter alguma relação com o Covid e cair no Enem. Então, se você está pensando assim, esse ano no Enem vai cair alguma coisa sobre o Covid. Aí você pergunta, o que é que eu deveria estudar para que tenha alguma relação sobre o Covid? Aí eu estou te dando uma listinha, certo? E eu vou abordar esses assuntos através de videoaulas. Ok, galera? Espero que tenham gostado dessa dica. E vamos começar, vou tentar sempre, 2 vezes na semana, postar essas aulas sobre esses temas para a gente trabalhar um pouco mais detalhado, ok? Então, espero que tenham gostado dessa dica. Um forte abraço, tá? E fiquem com Deus.